Então, por que a mídia insiste em dizer que os Estados Unidos estão resgatando um país que, francamente, não precisa de resgate absolutamente nenhum? Bom, vamos mergulhar direto nisso. Boas-vindas a mais uma análise onde a gente pega toda aquela montanha de dados e informações complexas e transforma numa explicação super clara. Hoje, o nosso foco é a chamada armadilha do dólar e a verdadeira história por trás de um dos acordos financeiros mais mal compreendidos dos últimos tempos. Quando a gente dá uma olhada na cobertura da grande mídia financeira, é muito fácil notar um padrão. Lá por meados de abril de 2026, rolou a criação de uma linha de swap em dólares para os Emirados Árabes Unidos. E a mídia reportou isso quase em uníssono, como se fosse uma verdadeira tábua de salvação. Jornais de muito peso usaram palavras como apoio financeiro, resgate e salvamento, sempre dizendo que isso era necessário por causa da volatilidade e do nervosismo com a guerra no Irã. A mensagem que queriam passar era super clara. O Oriente Médio precisava desesperadamente da ajuda de Washington. Mas olha só, quando a gente coloca os números no papel, a matemática simplesmente não bate de jeito nenhum. O Fundo de Estabilização do Tesouro Americano, que supostamente foi usado para esse tal resgate, tem mais ou menos 219 bilhões de dólares. Agora, a riqueza soberana e as reservas do país que estaria sendo resgatado passam dos 2,27 trilhões de dólares. Pensa bem, é um cenário onde o país, supostamente em apuros, tem 10 vezes mais riqueza do que o próprio fundo usado para salvar ele. Não faz sentido, né? E essa diferença absurda mostra perfeitamente como essa narrativa toda é esquisita. É literalmente como tentar jogar um bote salva-vidas minúsculo para um iate gigante de luxo. A coisa toda soa tão fora da realidade que a própria Embaixada dos Emirados Árabes precisou vir a público dizer que não, eles não pediram nenhum tipo de apoio financeiro externo. O país simplesmente não precisa desse tipo de socorro monetário. Para a gente entender o que de fato está rolando nos bastidores, precisamos primeiro traduzir esse jargão financeiro. O que é exatamente uma linha de swap? Imagina que existe uma tubulação de emergência, um duto gigante em 3 dimensões, conectando duas casas diferentes, ou, nesse caso, 2 bancos centrais. É apenas uma infraestrutura financeira de prontidão, um canal de stand-by. Não é uma doação de dinheiro, não é um empréstimo normal, é puro encanamento de emergência. Na prática, a coisa funciona em 3 passos bem simples. Primeiro, se constrói essa tubulação, a estrutura jurídica entre os 2 países. Segundo, a válvula do cano fica ali totalmente fechada. Terceiro, ela só é aberta em casos de extremo pânico e falta de liquidez no sistema global, puramente para acalmar os mercados. Ou seja, nesse acordo específico com os Emirados, nenhum centavo mudou de mãos de verdade e nada definitivo foi assinado. Apenas o fato desse encanamento existir já cumpre o papel de tranquilizar a vizinhança. E agora vem uma das partes mais interessantes dessa história toda. O próprio secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, precisou explicar esse acordo para o Senado. E no discurso oficial dele, em nenhum momento ele falou sobre ajudar um aliado em apuros. Pelo contrário, ele disse que esse arranjo é um testemunho real da primazia do dólar e da força do escudo econômico americano. Ou seja, o objetivo central não era salvar as finanças alheias, era puramente proteger a própria moeda americana. E isso leva a gente direto para uma engrenagem que roda silenciosamente no piloto automático há meio século. É uma máquina de reciclagem de dinheiro que funciona assim. A região do Golfo vende seu petróleo a rodo para o mundo todo, sempre cobrando exclusivamente em dólares. Depois, eles pegam esses mesmos dólares e compram bilhões em títulos do Tesouro Americano e em sistemas avançados de armamento. É exatamente esse fluxo cíclico constante que banca os gastos do governo dos Estados Unidos e mantém o sistema girando. O detalhe que amarra toda essa dinâmica é exatamente este número, 8%. Esse é o atual déficit federal dos Estados Unidos em relação à economia deles. É um buraco financeiro gigantesco que, se fosse em qualquer outro país, seria considerado absolutamente insustentável. Mas para Washington, a situação é totalmente administrável. E por que isso? Porque o Golfo continua reciclando de forma super fiel aquelas montanhas de dólares direto para a economia americana, fechando a conta. Recapitulando de forma estritamente factual os eventos recentes. Em maio de 2025, a gente viu aquela imensa turnê política pelo Oriente Médio, que resultou em promessas de investimentos surreais. A Arábia Saudita sinalizou $1 trilhão focados em armas e energia, e os Emirados se comprometeram com 1,4 trilhão voltados para inteligência artificial e novas tecnologias. Mas tem um detalhe vital aqui. Esses pacotes multibilionários consistiam quase na totalidade em memorandos de entendimento básicos. Tinham pouquíssimos contratos definitivos assinados na prática.
Aí o cenário geopolítico deu uma sacudida enorme e alterou as regras do jogo. A intensificação da guerra no Irã e o bloqueio no Estreito de Hormuz trouxeram uma nuvem pesada de incerteza. Não é que o Golfo ficou sem dinheiro de uma hora para outra, longe disso. Mas esse conflito plantou uma dúvida estratégica imensa nas capitais árabes. Será que continuar mandando trilhões de dólares para Washington ainda garante a blindagem e a segurança geopolítica de sempre? E para a gente entender como Washington responde a essa dúvida, é só olhar com atenção para o histórico de quem comanda a estratégia de governo. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, lá em 92, ele construiu a fortuna dele apostando pesado contra a libra esterlina, procurando ativamente por rachaduras num sistema monetário que estava frágil. E a grande ironia poética é que hoje, o cara que antes caçava sistemas cambiais vulneráveis é exatamente o guardião principal encarregado de proteger o colossal sistema global do dólar. Sabendo desse passado agressivo de mercado que ele tem, as coisas começam a clarear. Aquela linha de swap de 219 bilhões definitivamente não é um pacote carinhoso de ajuda. É um recado bem incisivo. Funciona como um aviso financeiro tático, um tiro de alerta mirado direto nas mesas de operação global espalhadas por Londres, Singapura e Hong Kong. Sendo um valor baixo comparado à riqueza do Golfo, esse fundo é uma ameaça institucional crível para afastar qualquer trader que pense em especular contra o dólar em meio a crises. Vamos avançar e mudar o foco para o outro lado do mundo, porque o jogo fica ainda mais complexo lá pelo Oriente. O contraste estratégico impressiona. A rede permanente de swaps da China, baseada no yuan, já se expande ativamente por mais de 40 países. Enquanto isso, a rede do Federal Reserve dos Estados Unidos tem apenas um clube super fechado de 5 países desenvolvidos. A infraestrutura alternativa criada por Pequim já possui uma malha giganticamente superior. E as nações soberanas do Golfo já perceberam muito bem isso, tanto que já estão começando a usar essas novas pontes operacionais. Emirados e Arábia Saudita já conectaram seus dutos com a China de várias formas. A gente vê a adoção acelerada da plataforma M-Bridge para a liquidação de bancos centrais, o acesso direto à rede do Alipay Plus para mais de 12 milhões de cidadãos sauditas, além da integração da rede nacional Mamada. É o processo de desdolarização rolando de forma contínua nos bastidores, sem precisar de grandes discursos na TV. Enquanto o cenário lá fora se reorganiza, as coisas fervem internamente nos Estados Unidos. Relatos bem diretos mostram que em janeiro de 2026 rolou um estresse enorme com o presidente do Fed, Jerome Powell, lidando com intimações de um grande júri do Departamento de Justiça. Mesmo isso tendo sido depois descartado por um juiz, o clima de transição ficou óbvio. E é bem no meio dessa tensão toda que o nome de Kevin Warsh surge com força, assumindo uma posição reestruturadora dentro do Federal Reserve. E o que o Kevin Warsh declarou de forma institucional é o que a gente pode chamar de a verdadeira prova de toda essa mudança em Washington. Ele afirmou claramente que a sagrada independência do Banco Central americano não se estende às questões que afetam as finanças internacionais. Na prática, essa nova regra essencialmente pega as chaves dos imensos portões financeiros do Fed e passa direto para a mão do braço executivo do governo, alinhando tudo às diretrizes de segurança nacional. Unindo todas essas peças de forma totalmente imparcial, a gente consegue mapear claramente 3 forças construindo essa nova ordem global do dólar. Primeiro, tem o Bessent comandando o Tesouro, colocando as ferramentas na mesa. Segundo, o Warsh dentro do Fed, controlando de perto o fornecimento global de liquidez. E, atuando na costura política, a influente rede da família Lauder, que funciona como o grande motor que impulsiona os acordos de Abraão no Oriente Médio inteiro. O que inevitavelmente leva a gente para uma reflexão final que resume tudo isso. À medida que essas novas regras do jogo entram em vigor na prática, a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: o acesso vital ao financiamento infinito do Fed e as poderosas linhas de estabilidade americanas só vão ser oferecidas para os estados que assinarem os acordos políticos? As portas do cofre vão permanecer fechadas para quem estiver de fora? Acompanhar a rota dessa nova tubulação global de liquidez é o que vai nos dar a resposta. Valeu por acompanhar mais essa análise profunda com a gente.